Fala galera, beleza? Bom, hoje aqui eu estou trazendo para vocês, vou trazer mais um conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, para quem é novo no canal, meu nome é Wagner Daniele, sou profissional da área de eletrônica, tenho aí diversos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Na descrição aqui desse vídeo você vai ver, para quem tem dúvida e quem tem interesse, o nosso curso de eletrônica básica e também o nosso site, que você pode ver mais complementos desse conteúdo, desse vídeo e de outros vídeos em nosso site, beleza? Vamos aí para o vídeo, espero que você goste desse vídeo aí, vamos lá! Bom pessoal, então hoje nosso assunto é falar sobre multímetros, beleza? Então tá, nós vamos falar sobre multímetros, vamos falar tanto isso serve tanto para analógico quanto para o digital, beleza? Aí você vai me perguntar, essa é uma pergunta frequente, tá? Ah, mas você vai ensinar tudo sobre multímetros? Você vai ensinar tudo sobre ohms, tudo sobre amperagem, tudo que o multímetro mede? Não. Essas informações, tá? Se você quiser saber sobre voltagem, amperagem, sobre ohms, lei de Ohm, sobre medições precisas com o multímetro, você precisa acessar conteúdo de eletrônica básica, você precisa saber de eletricidade básica. Na verdade, eu vou mostrar as funções do multímetro, algumas dicas importantes, como ele funciona, tá? Isso que eu vou mostrar. Agora, leituras, informações, coisas técnicas do multímetro, as leituras do multímetro, você vai aprender em eletrônica básica. Caso você não saiba do que eu estou falando, você ainda precisa saber sobre eletrônica básica, tá ok? Você não tem informações sobre eletrônica básica. Então você pode procurar conteúdos de eletrônica básica. Se você precisar de alguma informação e não está conseguindo encontrar, você pode ir na descrição do vídeo que vai falar muito sobre o nosso curso de eletrônica básica. Você vai encontrar muita informação sobre isso, beleza? Bom, então eu vou falar algumas características, tá? Informações essenciais de multímetro, o que pode ser lido, qual diferenças entre digital e analógico, entre outras informações importantes que normalmente não se fala quando alguém vai falar de multímetro, tá? Normalmente o pessoal ensina a ler tensões, capacidades, entre outros, e não ensina o principal, que é o funcionamento, para que serve e como funciona, beleza? Tá, então vamos lá. Bom, qual que é a diferença primeiro? Você vai pensar, esse aqui eu não quero. A primeira coisa de um multímetro, tá? Essa aqui são informações mais aprofundadas. Primeira coisa de quem vê um multímetro fala assim, esse aqui eu não quero porque é analógico. Eles comparam um relógio analógico com um relógio digital. Em certa forma, pode até ser, mas existem alguns problemas com o digital que ninguém fala para você, tá? Primeiro, para você usar um digital, você precisa de uma bateria. Ou seja, ele precisa já ter uma tensão nele para ele funcionar. Para ele ligar, para o multímetro ligar, ele precisa de uma bateria de 9 volts. Esse caso, tá? Pode ser que tenha multímetros diferentes. Primeira coisa, ele precisa de uma bateria. Querendo ou não, essa eu acho uma desvantagem do multímetro digital. Precisa de uma bateria para ligar. Pensa no seguinte, você está em algum lugar, você fez uma viagem, você não se atentou que a bateria poderia estar fraca. A bateria está fraca, você está numa fazenda, num local de difícil acesso, de você conseguir uma bateria. E isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Você precisa ficar lembrando que tem que trocar essa bateria. Digamos que você não se lembrou desse detalhe, certo? E você está num lugar de difícil acesso e o seu multímetro acusa bateria fraca. Quando ele acusa bateria fraca, existe uma grande chance de você fazer leituras erradas, tá? Às vezes a tensão que você está medindo pode estar errada. Por quê? Porque a bateria está fraca. Já aconteceu comigo. Estou falando que já aconteceu comigo.
E o que acontece? Às vezes a bateria já estava fraca há um tempo e esse multímetro ficou parado. Então o que acontece? A bateria está quase se esgotando. Você está medindo numa tensão importante, automaticamente ele pega e para de funcionar. E aí? O que você vai fazer? Agora, com o multímetro analógico não tem esse problema. Você não precisa esquentar a cabeça com nada, questão de leitura, tá? Se você for testar tensão ou amperagem, você não precisa de absolutamente nada. A única coisa que você precisa para medir com o multímetro analógico é de resistência, tá? Que ele precisa de uma bateria ou de uma pilha para medir a resistência. E detalhe, tá? Normalmente ela demora muito mais tempo do que o digital, porque o digital o consumo é no display, toda hora ele precisa. Agora o analógico ele mede poucas vezes. Então a durabilidade da bateria do analógico é muito maior do que a digital, porque ele precisa apenas medir correntes para medir amperagem. E aqui, se eu quiser fazer testes de tensão e amperagem, de voltagem e amperagem, você consegue fazer normalmente. Isso é uma das vantagens, tá? Segundo, vamos lá. Existem outras medidas, como medida de diodo, entre outros, que eu acho o multímetro analógico mais preciso que o digital, tá? Mas também existem vantagens em cima do digital. O que é o digital? Leitura direta, tá? O multímetro analógico, você tem que ver qual das indicações que é dele. Por exemplo, eu estou aqui em 50 volts, tá? Eu tenho que ver qual desses displays aqui é referente a 50 volts. Então tem que achar 50 volts aqui e tem que achar aqui, ó. Ó, achei aqui 50 volts. Então a leitura dele é essa do meio aqui, ó. Isso aqui pode confundir muita gente, tá? E confunde. Essa que é uma das desvantagens. Aqui já não. Aqui se eu tenho aqui 700 volts, se eu medir lá, vai aparecer de 0 a 700 volts. Olha o problema da bateria que eu falei para vocês. E quem disse que eu lembro de comprar uma bateria nova para esse multímetro? Isso aqui é uma das desvantagens que eu acho, tá? E aqui, se eu precisar medir tensão, não tem problema nenhum. Só colocar na escala e eu não preciso de bateria. Tá. Segunda questão. Agora, fugindo já de qual é melhor ou qual é pior, tá? Então, no multímetro você pode medir transistores, ganho de transistores, tá? Você pode medir aqui no ganho de transistor e esse aqui você pode medir aqui, tá? Você pode medir amperagens, tá? Amperagem, escala de amperagem. Muita gente não sabe como medir amperagem em multímetro, tá? Como eu disse para vocês, se o que eu estou falando aqui não faz sentido, você não entende muito bem sobre tensões. Então você precisa fazer um curso de eletrônica básica. Esse curso está na descrição do vídeo, tá? Além de saber sobre energia elétrica, sobre corrente elétrica, você vai saber muitas outras informações sobre eletrônica, caso ainda você tenha dúvida ou dificuldade, beleza? Bom, continuando aqui. Aqui, eu vou ver nesse aqui onde é que está a amperagem. Ó, esse aqui, ó, a amperagem máxima dele é 500 mA, tá? Ele não mede aqui, ó, ele mede aqui, ó, a amperagem. E muita gente não sabe disso, que tem que trocar de lugar. E às vezes não lembra que tem que trocar de lugar e não faz a medida correta. Segundo ponto, se você medir correntes muito maiores do que 500 mA, queima um fusível interno, tá? Para quem ainda não sabe para que esse fusível interno, ele serve para medir a amperagem daqui. Então, se aqui está 500 mA, provavelmente esse fusível aqui vai ser 500 mA. Se aqui tem 10 amperes, você vai medir até 10 amperes, ele sempre é a amperagem máxima, tá? Esse fusível aqui é 10 amperes. Um exemplo disso, vamos ver como é que está aqui a amperagem. Ó,
aqui nesse multímetro, se vocês verem, é raro isso acontecer, tá? Nesse multímetro exatamente, você consegue medir tanto corrente alternada, amperagem alternada, como amperagem contínua. Ó. 20. Ele consegue medir até 20 amperes. Aqui está mostrando aqui, ó. Ele está um pouquinho desfocado, mas aqui está mostrando que ele consegue medir 20 alternada e 20 contínua, tá? É raro acontecer, tá? A maioria mede só contínua, tá? Amperagem contínua. Esse, no caso, mede tanto contínua alternada. Então, aqui, se ele não fosse tão enjoado para desmontar, eu até desmontaria, mas deixa eu ver aqui. Ele não é tão simples para abrir. Senão eu até abria ele para vocês verem internamente aqui. Internamente vai ter um fusível de 20 amperes, que é a amperagem máxima, tá? Amperagem máxima que o multímetro faz a medição. Então, esse multímetro aqui, como é que eu sei qual o fusível? O fusível é a amperagem máxima que está mostrando aqui. Ele não é para medida de tensão, para nada. Ele é para medida de amperagem, tá bom? Que é esse fusível aqui, no caso do analógico. Além desses dois modelos de multímetros, nós temos também o multímetro alicate, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um modelo bastante simples, tá, pessoal? Ele é bastante simples. Ó, aqui eu consigo fazer medida de diodo e aqui eu consigo medir grandes amperagens, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, multímetro alicate, ele mede assim, ó. Digamos que, deixa eu pegar um exemplo mais prático aqui. Bom, ele funciona assim. Eu ligo esse cabo na tomada, digamos que esse cabo está ligado em um motor, eu pego o multímetro alicate e coloco aqui, ele vai medir a corrente, tá ok? Ele vai me dar a corrente que passa pelo fio, então eu não conecto em nada. Se eu quiser até tirar esses cabos aqui para facilitar o uso, eu posso colocar aqui. Olha para você ver, esse aqui tem um recurso interessante. Ele é simples, mas tem alguns recursos interessantes. Isso aqui chama Data Road, tá? Em inglês. Para que serve? Talvez eu não vou conseguir medir ele, mas isso aqui serve para o seguinte. Se você tiver, às vezes, numa situação muito complicada de ficar olhando qual a leitura, você pode colocar, por exemplo, aqui. Você não tem como você virar ele para ver. Aperta Data Road. Ele pausa qual número está medindo aqui. Aí depois você tira com cuidado, você olha, presta atenção que ele travou em 2. Foi porque eu pausei aqui, eu vou soltar aqui, ele vai voltar ao normal. Ó, tá normal agora. Entendeu? Então esse Data Road é uma função bastante interessante, que ele serve para pausar o valor que está na tela. Tá? Para multímetro alicate, alguns têm esse recurso que é muito útil, eu acho. Então, continuando. Ó, aqui ó, você pode ver que esse multímetro está fazendo umas medidas meio loucas, mas é por causa, infelizmente, é por causa da bateria que está fraca. Tá? A bateria fraca deixa, às vezes, ele doido, que eu falei para vocês que faz medida errada. Um dos problemas do multímetro digital é isso aí. Bom, então voltando ao multímetro, né? Vocês viram a questão do fuzil, medição de amperagem. Tá, uma das coisas que acontecem também muito, e o pessoal se confunde, é você tá medindo, você vai medir a tomada. O cara coloca em corrente contínua. Eu falo isso porque eu mesmo já fiz isso, tá? Corrente contínua, tá? E na verdade, na tomada é corrente alternada. O cara que não tem um conhecimento de eletrônica básica, ele vai fazer isso, porque eu já fiz. E na verdade eu já fiz com conhecimento de eletrônica básica. Mas por que eu fiz isso? Simples, falta de atenção, tá? Às vezes você na pressa, você fala, cara, eu vou ter que medir logo. Coloca na escala que tem que ser acima da tensão da tomada. Então se eu vou medir 220, tá? Eu vou ligar lá em 750, que é aqui, ó. Essa escala aqui. Por que não 200? Porque 200 é abaixo, então ele não vai dar leitura. Ele tem que ser acima da voltagem que você vai medir. Tá?
E se eu ligar nesse aqui, o que vai acontecer? Vai dar uma medida errada aqui. Por quê? Se ele medir, né? Se ele medir, vai dar errado. Por quê? Quando o multímetro tá bom, né? Não é o caso desse aqui, que a bateria tá ruim, que eu vou ter que trocar ela. Bom, você tem que colocar em alternada. Alternada, a simbologia é essa aqui, tá? Em contínua, a simbologia é essa aqui, tá? E aqui, falar a verdade para você, ele tá invertido aqui, ó. Normalmente, vermelho, ele simboliza alternado e aqui contínuo, aqui está invertido, né? Mas aqui tá mostrando que aqui é alternado e aqui é contínuo, tá? A gente pode seguir a indicação aqui, ó, tá? Como que eu sei disso aí? Porque eu sei que esse símbolo aqui simboliza corrente alternada. E esse aqui simboliza corrente contínua. Normalmente vermelho é para dizer que é quente. Quente é o quê? Que dá choque, tá? Bom, aqui eu tenho escalas de ohms, tá? Eu tenho escalas em ohms, tá? Se não faz sentido para você, como eu disse, você tem que entender melhor de eletrônica básica. Aqui tem o buzzer, ou seja, quando eu encosto, ele dá o bip. Vou chegar mais perto para entender melhor. Aqui eu tenho as tensões baixas, tá? E aqui, alguns multímetros dão essas leituras. Aqui eu tenho escala de capacitância. Olha aqui para vocês verem. 20 nanofards, 200 nanofards, 2 UF e 200 UF, tá? Que é microfards. O F fica mais fácil a leitura quando eu falo, tá bom? Então é isso. Praticamente o tem leitura de ganho de capacitor, tá? E esse aqui, falar a verdade para vocês, eu não sei para que serve, nunca usei. É tipo um triângulozinho, tá? Nunca usei, mas depois eu até vou pesquisar para ver o que é isso aqui. Tá, esse aqui no caso da leitura do multímetro digital. Então vou desligar ele, que eu estou precisando urgente trocar essa bateria. Não lembro de fazer isso. Bom, esse aqui é o analógico, tá? Praticamente as mesmas, olha aqui para você ver, ó. Praticamente as mesmas características. Ó, AC, ele já tem uma cor mais escura, esse aqui tá correto. Ó, DC, que é corrente contínua, ele tá com a cor mais clara. Aquele lá que tá estranho, eu não sei porquê, tá? Às vezes foi um erro de fabricação, erro de impressão. Bom, aqui a amperagem, tá? Lembrando, se esse fusível tiver queimado, não vai dar leitura e tem que ser trocado o cabo aqui. Aqui, se você colocar... o que acontece muito aqui nisso aqui? O cara esquece aqui e vai ligar e queima o fusível. Você vai ligar em tensão isso aqui, arrebenta o fusível na hora. Aí você não sabe o que aconteceu. O cara, nossa, ninguém viu. Vou colocar aqui, ó. Mas não adianta. Você vai usar para amperagem e depois o fusível já está queimado. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Eu mesmo já errei bastante, tá? Já estou avisando que é para não acontecer com você também. Essa função aqui é dados, tá? Eu nunca usei. Se eu não me engano, é medidor de luz, tá? É como um fotômetro, questão de foto, alguma coisa. Tá? Medidor de foto sensível. Escalas em ohms, tá? Buzzer, que faz o bip. Aqui nesse X10 ele pode ser usado para HFE, como a maioria de vocês já sabe. E aqui, medidor de transistor. Bom, gente, eu vou passar o multímetro alicate rapidamente para fechar, porque o tempo já passou bastante, né? Então vamos lá. O multímetro alicate ele é mais específico para medida de grandes amperagens, tá? Então eu vou ter aqui normalmente corrente alternada, tá? Quando é grandes amperagens. Alguns medem também corrente contínua. Nesse caso, esse aqui, você pode ver pelo símbolo aqui, que é corrente alternada. E aqui, ele está em vermelho, ou seja, quente, ou seja, se não tivesse mostrando que era alternada, você via só por estar vermelho na frente aqui, ó.
Então, ele mede 20, 200, 400 amperes. Aqui já pula para tensão até 450. Alternado. Aqui já mudou de cor, mostra que é contínuo. Aqui é diodo e buzzer, que é aquele bip. 200K, até 200K, né, em ohms. E aqui desliga. Bem simples, tá? Porque o objetivo dele é aqui amperagem e alternada pela alicate aqui, beleza? Bom, gente, espero que tenha sido claro. Como eu falei, eu não entrei muito na parte técnica, eu entrei mais no funcionamento dos multímetros, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Não deixe de nos seguir, que você vai, toda vez que você segue o canal, ajuda aí e recebe sempre novos conteúdos. Não deixe de curtir e veja na descrição do vídeo aí, tem muita coisa boa para você aprender. Valeu, pessoal, até a próxima.